hoje eu vou ficar aqui com o bom dia, tudo bem? Bom dia. Deixa eu... Vamos para mais uma aula hoje. Eu estou meio contundida aqui, mas tudo bem, dá certo, não tem problema. Hoje nós vamos falar de concordância nominal. A aula passada, nós falamos a respeito de concordância verbal. Eles estão escutando? Está dando certo? Ninguém está reclamando disso? Eu estou escutando aqui. Ah, tá. Então, tudo bem. A aula passada, nós falamos de concordância verbal, ou seja, nós falamos da concordância do sujeito com o verbo. Então, nós vimos alguns casos básicos, vimos a concordância básica, o sujeito concorda em gênero, número, em pessoa e número com o verbo, né? Então, o verbo vai concordar com o sujeito, na verdade, é o verbo que concorda em pessoa e número com o sujeito, né? E hoje, e tem alguns casos especiais que nós vimos, e hoje nós vamos ver a concordância nominal. Né? Pode passar o primeiro slide. Vou colocar, que tem dois homens. Isso. O próximo. Isso. Então, hoje nós vamos falar de concordância nominal. Né? O que é a concordância nominal? Tudo que a gente fala de nome em língua portuguesa, nós estamos falando daquilo que não é verbo e nem pronome. Então, substantivo, adjetivo, artigo, né? O pronome também, nesse caso aqui nós vamos entrar. Então, a concordância nominal se baseia na relação entre um substantivo ou, né, um pronome, um numeral substantivo, né, o dois, os dois, os três, né, aqueles quatro. Né? Então, quando eu tenho um modificador que se refere ao numeral, que não seja um elenco um elenco quantitativo, né? Então, a concordância nominal é desse substantivo ou desse pronome, né? Com as palavras que vão ligar a ele. Né? Então, quem são essas palavras? Né? Os artigos, os adjetivos, né? Os pronomes adjetivos. Pronomes adjetivos são aqueles que acompanham o substantivo. Então, por exemplo, vamos dar só um exemplo de pronome adjetivo. Eu tenho dois tipos de pronome. Pronome substantivo, que é ele por si só. Então, por exemplo, este apagador é meu. Tem alguém falando que não está ouvindo bem. Será que... O celular está sem bateria? Só um minutinho que eu vou trazer meu celular um pouco mais para perto. Quer ver? Espera aí. A sua tomada tem USB também ou só... Eu acho que aqui vai... Voltei. Vamos ver se está melhorando agora? Será que melhora? Para mim tá bem aqui. Então, vamos ver o que o pessoal acha. Vamos ver. Eu vou continuar com a aula e se não estiver ouvindo bem, eu vou ficar um pouco mais perto do meu celular e fica melhor, tá? Então, retomando. Nós estávamos falando de pronome substantivo. Claro que melhorou. Melhorou? Ah, ótimo.
Então, a gente estava falando de pronome substantivo e pronome adjetivo, né? Por quê? O pronome adjetivo é que vai concordar com o substantivo. Então, por exemplo, e aí agora eu vou dar um exemplo do que é pronome substantivo e pronome adjetivo, embora a gente vá aí depois, numa aula, fazer mais ou menos essa caracterização. Mais ou menos, eu digo, porque quando nós temos aí as classes de palavras, esse tipo de questão não é assim tão pedida, se o pronome é substantivo ou adjetivo na prova, né, específica da VUNESP. Mas a gente nunca sabe, então é bom a gente diferenciar. Eu tenho, por exemplo, uma sentença como este carro é meu, certo? Então, lembrando, né, que embora fique um pouco mais difícil de vocês verem aqui na lousa, no quadro, depois, na gravação, né, o Takeshi depois ele organiza e fica melhor para vocês. Eu arranjo um jeito deles verem melhor. Ah, é? Ah, então ótimo. Então agora nem esse problema mais nós temos. Então eu tenho aqui, este carro é meu. Eu tenho um pronome demonstrativo e tenho um pronome possessivo. Então veja, esse pronome demonstrativo está associado, né, diretamente ao substantivo carro. E este pronome possessivo, a mesma coisa. A mesma coisa, certo? Embora, né, ele não esteja, né, diretamente dentro do mesmo termo da oração, né, que seria o sujeito, tá? Então, o que eu estou querendo mostrar? Esses pronomes são pronomes adjetivos porque eles estão acompanhando o substantivo. Então, esses pronomes adjetivos são modificados de acordo com o substantivo. Se eu coloco esse substantivo no plural, carros, eu vou ter que, consequentemente, mudar também os pronomes. Estes, o verbo, de acordo com a concordância nominal, e os pronomes. Então, concordância verbal e concordância nominal caminham juntos, né? Os dois tipos de concordância vão caminhar juntas, né? Tudo bem? Então, isso é o que a gente, né, vai falar a respeito de concordância nominal, certo? Muito bem. Então, nós temos aqui a concordância nominal, vai então se basear na relação dos substantivos com os pronomes, com os adjetivos, com os artigos, né, com os particípios, né? Quem são os particípios? Particípios são os verbos no particípio que têm a função de adjetivos. Por exemplo, vamos pensar no verbo fritar, né? O verbo fritar. Verbo fritar.
fritar, vender, pedir, os verbos que terminam em ar, er e ir, né, são os verbos que estão no infinitivo e vão indicar as conjugações. Ar primeira, er segunda e terceira. Né? Agora, os verbos têm as formas nominais, né? Aquelas que são formas verbais que indicam ou um substantivo ou um adjetivo, né? E uma das formas nominais, né, seria, nós temos o gerúndio, fritando, pedindo, andando, e nós temos o particípio, que é aquele que termina em ado ou ido, ou então o particípio irregular, como eu peguei do verbo fritar aqui. Então, o verbo fritar, né, eu tenho como particípio frito, né, ou fritado. Frito ou fritado, certo? Então, esse particípio, né, então, esses particípios vão concordar com o substantivo, né, a que ele se refere, porque eles podem ser usados como adjetivos. Por exemplo, se eu falo de batata, né, as batatas fritas, né? Então, o meu substantivo é batatas. Tudo que se referir a batatas vai, pela regra geral da concordância nominal, né, se concordar em número e gênero, ou seja, singular e plural, masculino, feminino com ele. Então, eu tenho o artigo, se batata é um substantivo feminino e está no plural, o artigo tem que ser feminino no plural e o particípio que está acompanhando esse adjetivo também no feminino plural. Se eu mudar para bolinho, obviamente, eu vou ter que é o masculino singular, obviamente, eu vou ter o bolinho e aqui o meu particípio vai ficar também no masculino singular, certo? Então, a regra geral é essa. Nós vamos com, basicamente, né, a concordância nominal vai se relacionar com o substantivo e os seus acompanhantes, né, que a gente fala, as palavras que ligam, que são ligadas a esses substantivos para caracterizá-lo, né? Então, são palavras que vão caracterizar o substantivo e elas vão acompanhar o substantivo em gênero e número. Regra geral básica, tá? Então, a batata frita, o bolinho frito. As batatas fritas, os bolinhos fritos. Então, temos duas questões, né? Temos uma pergunta, temos 3 questionamentos, né? Então, veja que o numeral vai depender também, que acompanha o substantivo, vai depender de conseguir também ter as suas desinências, né, de número e gênero, singular, plural, feminino, masculino, também alteradas. Pode mudar. Então, veja lá. Vamos
né? Então, vamos ver um exemplo básico aqui, né? Então, regra geral: o artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo devem concordar em gênero e número com o substantivo a que se refere. Esse coloridinho aí é para vocês, né? Essas palavras coloridas, né? Para vocês relacionarem. O artigo em laranja, né? Então, nós temos aí o exemplo: os nossos 2 brinquedos preferidos estão quebrados, né? Então, o artigo os, né? O pronome nossos, o numeral 2, o substantivo brinquedos e o adjetivo, né, preferidos. Então, nós temos todas essas palavras, né? Então, os, nossos, 2 e preferidos, né, estão relacionados a brinquedos, né? Então, todas essas palavras concordam em gênero, brinquedo é masculino, e número, né? Brinquedos está no plural, então concordam no plural. Vejam também que o predicado, né? Então nós estamos aí o verbo pensando, né, na concordância verbal, que a gente já viu. O verbo está no plural, porque está concordando com o sujeito. O núcleo do sujeito é brinquedos, então se eu tenho o núcleo do sujeito no plural, o verbo vai para o plural também, estão, né? E eu tenho, né, numa regra geral, e eu tenho o predicativo, né, que a gente já viu, né, a aula passada, o predicativo concordando também com o núcleo do sujeito, quebrados, né? Então, quebrado é um particípio de quebrado, de quebrar, do verbo quebrar, tá? Então, continuando, né? Mais um exemplo, né? Aqui nós temos também o adjetivo, o pronome, o artigo e o numeral, concordando com o substantivo a que ele se refere em gênero e número, né? Então, essa é a regra geral. Então, nós temos lá: a partir de hoje, o Hanson vai assumir o seu lugar, né? Então, nós temos aí o adjetivo, o substantivo próprio, Hanson, né? Nós temos o substantivo próprio, Hanson, e eu tenho um artigo que acompanha, né, esse substantivo. O, que é o substantivo masculino singular, certo? E aí vai assumir, né, nossa concordância verbal no singular, porque o nosso núcleo do sujeito é um substantivo simples, né? Um substantivo no singular, né? Hanson, então vai assumir. E aí nós temos um outro substantivo aí, né, no predicado, que é o seu lugar. O lugar é o núcleo, né? Então é o substantivo núcleo, e eu tenho então o artigo concordando com lugar, que é um substantivo masculino singular, e o seu, que é um pronome adjetivo, porque está acompanhando, né, esse substantivo, tá do ladinho do substantivo, então é um pronome adjetivo que está acompanhando também no masculino singular, seu lugar. O exemplo a seguir, né? Então, apenas as 2 malas pequenas são minhas, né? Então, nós temos aí, nós estamos falando de malas, esse é o nosso núcleo, né? O núcleo do sujeito, malas, e aí eu vou acompanhar também o artigo as, o numeral 2, né? Porque estão no feminino plural, malas, então as e 2, e o pronome que está no predicado, né, minhas, pronome possessivo, acompanha também. Então, veja, a concordância nominal,
basicamente, a gente consegue fazer, né, sem dificuldade, porque lá na nossa organização textual, de fala, de escrita, né, nós temos essa consciência. É claro que no dia a dia, nem sempre a gente faz essa concordância nominal tão corretamente assim, né? E há pessoas, né, que têm pouco acesso à norma culta, né, que também não fazem essas concordâncias, né, tanto a verbal quanto a nominal. Isso não impede, entretanto, que a comunicação se efetive. Nós conseguimos, né, entender essa concordância, nós conseguimos entender esse enunciado, né, se faz clara a enunciação, nós conseguimos compreender o que se fala. Mas existem alguns casos, né, que são requeridas, né, as regras que a gente precisa, então, que é o caso do nosso concurso, que é o caso de situações formais. Então, eu sempre gosto de lembrar isso. A língua portuguesa, ela não é uma coisa fora de propósito. As regras são básicas, são poucas as exceções, não são muitas as exceções. E ela tem essas exceções, na verdade, permitem um estilo, né, de produção, tanto escrita quanto oral. E elas são também importantes para a gente conseguir entender, compreender um texto, né, que seja mais elaborado formalmente dentro, né, dessas regras. Lá na primeira aula, eu falei com vocês a respeito disso, né? O conhecimento linguístico nos ajuda a uma compreensão melhor dos textos que circulam na sociedade, né? Então, eu necessariamente, eu não preciso no meu dia a dia falar as duas malas pequenas são minhas, né? Eu posso ouvir alguém falar as malas é minha, né? As duas malas é minha. Então, eu entendo perfeitamente, né, quem tem a posse da mala. Isso não tem problema nenhum. Mas quando eu tenho acesso a esse conhecimento das regras, esse conhecimento da organização da língua culta, quanto mais eu tenho esse conhecimento, mais eu tenho acesso a textos formais que circulam na sociedade. Então, com mais facilidade eu vou ler um contrato, com mais facilidade eu vou compreender um livro mais formal, um texto mais formal, né? Um artigo de um assunto mais formal, seja na revista, em revista científica, seja, né, em revista popular, né, seja na Veja, numa revista mais científica, mais específica. Então, quanto mais eu tenho acesso a esses conhecimentos, né, melhor eu me expresso e melhor também eu compreendo, tá? Sempre lembrando que a norma culta, então, tem esse objetivo. O conhecimento da norma culta tem esse objetivo. Então, a concordância nominal é uma coisa que é uma estrutura de gramatical, vamos dizer assim, uma estrutura gramatical que nós temos já marcada na nossa mente, certo? Mas muitas vezes também existem alguns outros casos que a gente precisa, né, organizar, marcar novamente, lembrar, para nós podermos
então participar de um outro extrato dessa camada social. Então, para a gente, por exemplo, assumir, né, e bem num concurso, existem, né, algumas regrinhas que vão ser cobradas da gente. É claro que num concurso desse nível que, né, vocês estão prestando, do qual nós estamos, né, temos como foco, eles não vão cobrar, por exemplo, se as duas malas são pequeno, né? Não vão cobrar um tipo de coisa dessa, vão cobrar, né, outros detalhes, outras regras, algumas exceções. E eu trouxe alguns exercícios depois para a gente ir falando sobre isso, tá? Pode mudar. Tudo bem se não tem nenhuma questão, tá todo mundo indo bem? Então, mais aí, né, mais alguns exemplos, né? As mães aflitas devem ser consoladas. Nós estamos falando de mães, então as mães, mães aflitas, mães consoladas, né? O Centro Velho de São Paulo carece de reformas substanciais, então o centro velho, né? Reformas, né? As reformas substanciais, né? Então seria reforma substancial, reformas substanciais. A beleza feminina é ditada pela sensibilidade, então eu tenho beleza, a beleza feminina, ou se fosse belezas, as belezas femininas, né? Então a beleza é concordância verbal aqui, né? Ditada, aqui nós temos um outro particípio usado como adjetivo do verbo ditar, né? Ditada, a beleza é ditada, as belezas são, ou eram, ou foram ditadas. Inconformado com os últimos acontecimentos, um grupo de moradores exigiu providências do governo, né? Então, aqui nós podemos pensar tanto na concordância verbal quanto na concordância nominal. Nós estamos falando aqui, lembro que nós falamos de concordância verbal a aula passada, do coletivo, do substantivo que indicava um coletivo. Então nós temos grupo, né? E nós temos esse substantivo especificado por demoradores. Então, retomando o que nós falamos na aula passada sobre concordância verbal, nós falamos um grupo de moradores exigiu, mas nós também podemos usar um grupo de moradores exigiram. Exigiu concordando com um grupo e exigiram concordando com moradores. Tá? Então, lembra que nós falamos sobre isso na aula passada. Quem organizou esta frase optou por concordar o verbo exigiu com a palavra, o substantivo grupo. Tá? Então, um grupo de moradores exigiu. Agora, veja só, quais são as palavras que se referem a grupo, né? Então, como ele optou por colocar, por ser a palavra principal, o foco dele, né? Grupo, então eu tenho inconformado com os últimos acontecimentos, um grupo, né, de moradores exigiu, porque eu estou falando do grupo, então exigiu no singular, né, providências do governo. Se eu quisesse aqui concordar com moradores, né, se o meu foco, de acordo com a minha concordância
verbal fosse moradores, eu ia ter que organizar essa frase de uma outra forma. Então, já que eu estou falando de moradores, né, inconformados com os últimos acontecimentos, um grupo de moradores exigiram providências do governo, certo? Então, nessa concordância verbal, essa concordância nominal, né, muitas vezes está atrelada também a concordância nominal. A concordância nominal e a concordância verbal, né, estão, né, atreladas. Por isso que é muito complicado a gente, uma hora falar de concordância verbal ou nominal e depois passar alguns outros assuntos e a gente vai para a concordância nominal ou verbal. Então, o legal mesmo, né, o interessante é a gente fazer essa união das duas concordâncias. Então, né, olha, inconformadas com a falta de segurança, várias mães exigiram providências do governo. Veja que aqui é diferente de grupos de moradores e várias mães, né? Porque várias é um adjetivo, é um pronome indefinido que vai, né, concordar aí com mães, né? Diferente de grupo, que é um substantivo que indica coletividade, tá? Então, passando. Bom, vamos para a primeira regrinha, então, porque até agora a gente tem visto, né, a concordância de um substantivo, de um núcleo, né, formado por um substantivo, né, um núcleo simples, formado por um substantivo. Tudo bem? Então, a primeira regrinha, né, de exceção, não é nem de exceção, né? O primeiro detalhe que a gente tem é que muitas vezes nós temos aí, não estamos falando de um núcleo de substantivo, nós estamos falando de 2 ou mais núcleos, né? Então, nós não temos só uma referência, nós temos 2 ou mais referências, né? E mais ainda, essas referências, esses substantivos, são de gêneros diferentes, né? Então, como que eu faço nessa concordância? Isso daqui, gente, é uma coisa que é bastante pedido, tá? Isso é uma coisa bem requisitada. Então, vamos pensar, né, sempre assim. Nós já vimos na concordância verbal que se o verbo está anteposto ao sujeito, ele tem um determinado comportamento, né? Então, se o verbo vem antes do sujeito, né? O predicado vem antes do sujeito, o verbo especificamente está antes do sujeito, ele tem um comportamento diferente do que se ele tiver depois, né? Na concordância nominal, nós temos a mesma situação, né? Então, se o adjetivo vier depois do substantivo ou vier antes do substantivo, muitas vezes, não é sempre, mas muitas vezes existe, né, uma alteração, né, uma modificação na sua concordância. Aliás, não só na sua concordância, como também na semântica, no entendimento, né? Mas vamos ficar aqui especificamente agora na concordância, né? Então, por exemplo, se eu tenho um substantivo só para um adjetivo, obviamente eu tenho que prestar atenção, né? A mulher é alta, alta é a mulher, né? Então, a mulher é alta, né? Então eu tenho mulher e alta, né? Embora esteja aí no sujeito mulher e alta
predicativo, né? Mesmo assim não tem importância, né? Se eu posso, né, inverter, então, essa em ordem inversa, alta é a mulher, né? Ou as mulheres são altas, altas são as mulheres. Então, até aí, as coisas funcionam bem. Mas, né, pode ser que eu não esteja falando só da mulher, eu posso estar falando da mulher e do homem. Então, é como eu tenho aqui, né? Blusa feminina, substantivo feminino singular. Sapato masculino singular. Eu quero concordar com o adjetivo novo, né? Como que eu faço? Ou eu coloco pela regra básica, que é quando eu tenho 2 substantivos e um adjetivo, né, pós-posto, eu concordo regra básica, masculino plural. Né? Eu digo que a regra de concordância é bem machista. Né? Se tem homem e mulher, quem manda é o homem, vai para o masculino. Né? E fica no plural porque ele abarca os dois. Então, blusa e sapato novos. Mas eu tenho também, né, eu tenho também a possibilidade de concordar com o mais próximo. Então, blusa e sapato novo. Então, olha, pula lá para o tomate e alface. O tomate e a alface saborosos. Por que saborosos? Porque eu tenho o tomate masculino, a alface feminino. Então, se eu quero falar que ambos estão saborosos, que ambos, né, têm bom sabor, eu digo saborosos. Agora, se eu falo o tomate e a alface, eu posso indicar, concordar com o substantivo mais próximo. Então, saborosa, certo? Então, tomate e alface saborosos, tomate e alface saborosa. Essa regra de concordância não é à toa, né? Então, se eu falo blusa e sapatos novos, ambos semanticamente são novos. A blusa é nova e o sapato é novo também. Se eu falo blusa e sapato novo, semanticamente eu quero dizer que o sapato é novo, a blusa necessariamente não. A mesma coisa que eu tenho tomate e alface saborosos, o que eu estou dizendo é que tanto o tomate quanto o alface são saborosos, têm bom sabor. Agora, se eu falo tomate e alface saborosa, eu estou intensificando o adjetivo saborosa para a alface, para um substantivo. Então, necessariamente, o tomate, eu não estou querendo dizer que ele é saboroso, ou tão saboroso quanto, né, a alface. Então, veja que essa regra, né, de concordar no masculino, se eu tenho 2 substantivos de gêneros diferentes e quero concordar com um adjetivo, né, eu posso tanto concordar no masculino plural, abarcando, né, dando essa qualidade do adjetivo para todos os substantivos, ou eu posso concordar com um mais próximo, né, isso sempre lembrando do adjetivo pós-posto, depois, né, concordar com o mais próximo, porque eu quero intensificar esse adjetivo com aquele substantivo mais próximo. Agora, se por acaso, né, por uma questão de estilo, por uma questão de escolha, eu quero colocar o adjetivo anteposto a esses substantivos, né, então eu só tenho um
recurso, concordar com o mais próximo. Nova blusa e sapato, novo sapato e blusa. Saboroso, tomate e alface, saborosa, alface e tomate. Então, eu só tenho a estratégia, eu só consigo, né, concordar no masculino plural com substantivos de gêneros diferentes se o adjetivo estiver pós-posto, ou seja, depois dos substantivos. Antes do substantivo, se eu quiser por uma questão de estilo ou de opção, eu só posso concordar com o mais próximo, tá? Então, esses termos, né, entre substantivos e adjetivos, né, veja que eles seguem o que a gente fala de regras lógicas ou atrativa, né? Então, se eu tenho lá, né, atitudes e palavras egoístas, por que é lógicas? Porque eu tenho as atitudes, as palavras, então eu tenho feminino plural nos dois substantivos. Eu não tenho como fugir de um adjetivo, né, que siga o masculino, o feminino plural também. As atitudes e as palavras egoístas. Essa é uma lógica gramatical, né? Se eu tenho feminino, feminino, o meu substantivo feminino, outro substantivo feminino, pela lógica, o meu adjetivo tem que ser no feminino também. Se eles estão no singular, eles têm que ir para o plural. Se eles estão no plural, o adjetivo vai para o plural também. Agora, ele tem cabelo e barba branca. Por que eu posso dizer que é um atrativo, né? Porque eu estou concordando com o mais próximo. Eu estou dando ênfase desse adjetivo branca ao substantivo barba. Eu poderia falar cabelo e barba brancos, né? Que seria pela lógica gramatical. Dois substantivos de gêneros diferentes, né? Então, eu concordo no masculino plural. Cabelo, masculino, barba, feminino, né? Então, pela lógica gramatical, eu vou para brancos. Mas eu posso usar, né, essa lei da atração, que, né, essa lei da atração é comum na concordância, é comum na colocação pronominal, que nós vamos ver também. Então, essa lei são palavras, né, que se juntam, né, que atraem como se fosse um ímã. Então, eu posso, e essa atração tem um sentido, né? Então, cabelo e barba branca é porque eu quero dar, né, ênfase desse adjetivo branca ao substantivo barba. Se eu quisesse colocar, tem outras estruturas? Tem, né? Ele tem cabelo branco e barba. Tem essa estrutura. Ele tem branco, cabelo e barba. Então, é uma estrutura correta? É uma estrutura que é compreensível e gramaticalmente correta? Sim. Então, não tem. Só que nós estamos falando dessa estrutura aqui. Então, ele tem cabelo e barba branca. Ele tem barba branca e cabelo. Branca, barba e cabelo. Posso falar assim? Posso. É uma outra estrutura, tá? Continuando. Então, aqui a gente tem umas outras regrinhas, né? Mais algumas regrinhas. Vamos lá. Essa, né, nós já falamos, né? Olha, Ana tem irmão e primo pequeno
né? Então eu estou dando ênfase ao primo. Ana tem irmão e primo pequenos. O irmão, o primo pequenos, né? Depois, os adjetivos, né? Pós-postos ao depois, né? Pós-posto depois aos substantivos. Então eu tenho ali os leitores foram tomados de euforia, alegria e entusiasmo arrebatador. Veja que não precisa ser só dois, né, substantivos: irmão, primo, barco, cabelo, né, alface, tomate, né? Eu posso ter mais de um, né? Então eu tenho aí euforia, a alegria e o entusiasmo. Então eu tenho dois femininos e um masculino, né? Então eu posso falar arrebatador, dando ênfase, esse adjetivo arrebatador, ao substantivo entusiasmo. Então ele tem alegria, ele tem euforia, né? Então, mas principalmente, né, ele tem um entusiasmo arrebatador. É essa a ideia que eu tenho quando eu coloco pela lei da atração, atratividade. Agora, os leitores foram tomados de euforia, alegria e entusiasmo arrebatadores. Então, todos esses substantivos, né, têm como um qualificador, um modificador, arrebatador. Então, a alegria a euforia é arrebatadora, a alegria é arrebatadora e o entusiasmo é arrebatador. Certo? Então, por isso que eu coloco, né, no plural. Agora, se o adjetivo, né, lembrando, estiver anteposto ao substantivo, então, se ele estiver modificando dois ou mais substantivos, velhos jornais e revistas estavam jogados no chão. Velhas revistas e jornais estavam jogados no chão. Então, eu só tenho, né, essa estratégia de concordar com o mais próximos. Velhos jornais, masculino plural, velhas revistas, feminino plural. Se eles modificam dois ou mais nomes próprios ou de parentesco, né? As Maravilhosas Henriqueta Lisboa e Ana Cristina César eram escritoras maravilhosas. Já falou, né, que eram maravilhosas, mas enfim. Então, as Maravilhosas Henriqueta e Ana Cristina César. Ou os maravilhosos José de Alencar e Machado de Assis. Isso quer dizer que qual que é a diferença de velhos jornais e revistas, Maravilhosas Henriqueta e Ana Carolina? Né? Por que eu estou colocando maravilhosa se eu tenho Ana Carolina ou Henriqueta? Porque aqui eu estou falando de pessoas. Aqui eu posso fazer isso, né? Então, dois nomes próprios ou de parentesco, né? Então, especificamente dois nomes próprios. Então, isso eu posso fazer, tá? E adjetivos com função de predicativo, ou seja, o adjetivo está lá no predicado. Substantivo e adjetivo estão separados por um verbo. Nessas outras situações que nós vimos anteriores, o substantivo não está separado pelo verbo, né? O substantivo e o adjetivo, não estão separados pelo verbo, né? Então, Ana tem irmãos e primos pequenos, né? Então, veja, ele está pertinho, estão no mesmo tempo. Agora, aqui o adjetivo
função de predicativo, como vai ficar? A menina e o menino pareciam, aqui é uma concordância verbal, se eu tenho núcleo composto do sujeito, então o verbo vai para o plural, pareciam exaustos depois da brincadeira. A menina, o menino, exaustos. Então veja que eu vou na regra principal. 2 substantivos de gêneros diferentes, eu vou para o masculino plural, certo? Então, se eu tenho esse adjetivo como predicativo, eu vou para a regra, né? Primeiramente eu vou para a regra básica, normal. Os meninos julgaram interessantes a redação e as provas. Né? Interessantes a redação e as provas. Então, é a mesma coisa. Aqui é um predicativo do objeto, então continua sendo a mesma coisa. Tudo bem aí? Nenhuma questão? Professora, eu tenho. Fala. Na observação anterior, por que não redações e sim redação? Espera lá. Deixa eu voltar. Os meninos julgaram interessantes a redação e as provas. Tá vendo que como ele é predicativo, ele vai sempre para o plural. Aqui nós estamos falando de interessantes. Poderia ser as redações, não tem importância. Os meninos julgaram interessantes a redação e a prova. O que eu quero mostrar aqui é que se fosse um adjetivo, se fosse uma estrutura de adjetivo não como predicativo, teria que ser interessante a redação e a prova. Né? Porque, olha, veja que o adjetivo está anteposto ao substantivo redação e prova. Seria a mesma coisa que eu tivesse na regra ali de cima do jornal. Velhos jornais, velhas revistas. Então, eu teria que pensar interessante redação, certo? Mas aqui interessante, né, está como predicativo. É predicativo do objeto, né? Então, a redação, eu estou falando de uma redação, não tem importância. Né? Então, interessantes a redação e as provas. Se fosse as redações, continuaria sendo interessantes. Se fosse as provas e a redação, continuaria sendo interessantes. Se fosse a prova e as redações, continuaria sendo interessantes. O que a regra mostra é que o adjetivo como predicativo, né, seja ele do sujeito ou do objeto, ele vai sempre para o plural. Não interessa se o que está perto dele está no singular ou no plural. Né? Entendi. Entendeu? Então, Sim. eu sei, os meninos julgaram interessantes a redação e as provas. Eu poderia falar, os meninos julgaram interessantes as redações e a prova. Os meninos julgaram interessantes a prova e a redação e as redações. Então, isso não tem importância. É diferente que se ele for um adjunto adnominal, né? Porque como adjunto adnominal é aquele adjetivo que está grudado no substantivo. Aí, eu vou voltar aqui, ó. Quer ver? Volta lá, 2, no concordância nominal, que tem uma lista verde. Isso, tá vendo? Ó?
Aqui, o adjetivo anteposto, ele é um adjunto adnominal. Por isso que eu falo nova blusa e novo sapato. Se fosse blusas, eu teria que falar novas blusas e sapato, novos sapatos e blusa. Porque ele não está separado, o adjetivo nova, não está separado do substantivo por um verbo. Certo? Então, a atitude do adjetivo com o substantivo muda se ele estiver antes ou depois do substantivo, como adjunto adnominal, grudadinho ali com o substantivo, e muda se ele tiver uma função de predicativo, ou seja, entre o substantivo e o adjetivo, aqui o adjetivo se refere, o substantivo e o adjetivo, existe um verbo. Então, essas funções do adjetivo vão mudando também de acordo com a concordância. Ou melhor, a concordância vai se alterando de acordo com a função do adjetivo. Certo? Não sei se eu compliquei mais, mas aqui eu concordo com o mais próximo, porque ele está grudadinho, não tem um verbo separando. Volta lá que a gente estava. Aqui, isso. Aqui eu tenho um verbo que separa eles. Né? Então, os meninos julgaram interessante. Eu só estou falando de uma redação. Eu poderia falar as redações, não teria problema. Tudo bem? Certo? Sim, tudo bem, professora. Obrigada. E vão parando mesmo. Se tiver dúvida, vão parando, tá? Então, aqui, vamos pensar em como isso aparece. Eu fiz diferente essa vez da concordância verbal. Eu vou falando, aí eu ponho um pouco uns exercícios para a gente ver, tá? Então, olha, marca a única frase onde a concordância nominal aparece de maneira inadequada, né? Então, obrigava sua corpulência a exercício e evolução forçada. Está correto. Por quê? Eu tenho exercício, o exercício e a evolução. Eu posso, o forçado está pós-posto, eu posso concordar com o mais próximo. Obrigava sua corpulência a exercício e evolução forçados. Está correto também, porque eu tenho o exercício, a evolução, e eu posso então jogar para o masculino plural na regra geral. Depois, obrigava sua corpulência a exercício e evolução forçadas. Não, por quê? Porque eu tenho masculino exercício, evolução feminino, masculino exercício, feminino evolução. Então, eu não posso colocar o feminino singular, eu não posso colocar no forçadas. Então, esta é a errada, né? Se eu tenho lá forçado o exercício e a evolução, se eu estou com o adjetivo anteposto do substantivo, eu concordo com o mais próximo, né? E forçada, na alternativa E, a evolução e exercício. Eu concordo com o mais próximo também. Então, alternativa C é a que está errada. Noites pesadas e cheiros e calores amontoados. Né? Aponte a opção em que, substituídos substantivos destacados acima, fica incorreta a concordância de amontoados. Odores e brisas amontoadas, os odores, as brisas amontoadas. Está correta pela atração. Brisas e odores
amontoadas, não posso fazer isso, porque se fosse pela lei da atração, seria os odores amontoados, né? E como eu tenho masculino, feminino plural e masculino plural, eu só posso ir para o masculino plural se eu quiser me referir aos dois, né? Então, essa está errada. Nuvens em brisas amontoadas, pela lei da atração está certa. Nuvens e morros amontoados, pela lei da atração está correta. Morros e nuvens amontoadas, pela lei da atração está correta também, tá? Outra. Analfabetismo, saneamento básico e pobreza combinados explicam 62% da taxa de mortalidade das crianças com até 5 anos no Brasil. Então, do Estadão, né, tirado o termo em negrito, né, veja só, saneamento básico, o saneamento básico e a pobreza combinados. Esse termo, combinados, transgride as normas de concordância nominal? Não. Eu tenho feminino, saneamento, e tenho masculino, saneamento, feminino, pobreza. Se eu quero concordar com os dois, eu posso colocar no masculino, devo colocar no masculino plural. Então, não transgride. Concorda em gênero e número com o elemento mais próximo? Não, porque o elemento mais próximo é pobreza. Então, se concordasse em gênero e número, seria combinada. Faz uma concordância ideológica num caso de silepse de número? Não. Nós já vimos silepse de número a aula passada, vamos retomar essa silepse de número nessa aula de novo, vamos ver novamente a silepse de número na concordância. A silepse de número, eu estou falando, eu tenho um termo no singular e vou o outro para o plural, mas esse não é o caso. Poderia ser substituído pelo termo combinadas, saneamento básico e pobreza combinadas? Não, não poderia. Pela regra, se eu tenho um masculino e um feminino, ou eu faço pela atração, pobreza combinada, ou eu vou no masculino plural. Então, combinadas aí não tem como. E concorda com todos os termos a que se refere, prevalecendo o masculino plural, alternativa correta. Assinale a alternativa em que a concordância nominal está de acordo com a norma padrão da língua. Aqui a gente tem que olhar todas elas, né? Encaminho alguns documentos anexo para o conhecimento dos projetos institucionais. Se eu estou falando de documentos, eu tenho que falar anexos, né? Se são os documentos, eu tenho que concordar em gênero e número. Embora a palavra anexo, né, depois a gente vai falar do caso, mas eu já posso até lembrar aqui, a palavra anexo concorda em gênero e número ao substantivo que tiver se referindo a ele. Essa palavra é bastante pedida porque ela aparece muito em documentos oficiais, em textos oficiais, né? Então, encaminho anexos os documentos, encaminho, né? Estão anexas as minutas, as cartas, né? Está anexo o processo. Então, a palavra anexo concorda em gênero e número com o substantivo a que se refere. Então, documentos anexos. O menino não era tal quais seus irmãos. Então, tal quais, veja,
né? Tal, o menino não era tal qual seus irmãos. Os meninos não eram tais quais seus irmãos. Era meio-dia e meio quando as autoridades deram início à solenidade. Meio, nós também vamos lembrá-lo dessa palavrinha, né? Então, o meio é bastante pedido também, tal como o anexo, né? Então, meio quer dizer mais ou menos, né? E meia quer dizer metade. Então, eu tenho aqui, era meio-dia e meia hora. A palavra meio, quando é metade, concorda com a palavra, com o substantivo a que se refere. Então, era meio-dia e meia, entre parênteses aí, subentendido, meio-dia e meia hora. São 8h30, são 10h30, é 1h30, são 2h30, era meio-dia e meia. A questão, a gente pensa em meio-dia e meio por conta do meio, né? Do meio. Mas não, é meio-dia, está no meio do dia, mais meia hora, tá? Então, é sempre meio-dia e meia. Tenho menos informação, pelo amor de Deus, isso dá até dor no coração. Menos está no saco do obrigada eu, tá? Que quando a gente fala menos e quando a gente fala obrigada eu falo que tem que morder a língua. Tenho menos informação que você sobre o resultado da pesquisa. A palavra menos não existe. Isso não existe. Ela está fora, morreu, nunca nem nasceu, na verdade. Então, menos não existe. Tá? Então, errada também. É necessário a participação dos alunos no evento, a participação dos alunos nos eventos da escola. É necessária a participação dos alunos no evento da escola. Está errada por quê? Eu falei um negócio errado aqui. É necessário, eu já vou retomar ali, é necessário a participação, essas expressões, é bom, é necessário, será possível, será interessante, essas nós já vimos lá na concordância verbal, né? Mas aqui quando eu tenho essas expressões, nós vamos retomar isso, nós vamos falar um pouquinho disso também, mas quando eu tenho essas expressões, é bom, é necessário, eu vou deixá-las sempre no masculino se o meu substantivo não estiver especificado. Então, a participação, então, é necessária a participação. Se eu não tivesse esse A, ficaria no necessário. Lá em cima, que eu falei que estava errado, o menino não era tal quais seus irmãos. Aqui é uma outra regrinha que eu comi barriga aqui, vocês me desculpam. Mas, na verdade, aqui eu tenho uma silepse, que ele está concordando quais com seus irmãos. Né? Então, o menino não era tal qual seus irmãos, então eu concordo com o menino. Mas eu usei aqui o quais concordando com irmãos. Tá? Então, por isso que ela está correta. Eu nem pensei nisso daqui, fui batendo reto. Aí, então, nós temos aqui mais algumas regrinhas. Continuando, os exemplos: roubaram-lhe quadros e joias caros, os quadros as joias, né? Compramos belos sapatos e bolsas, compramos bela bolsa e sapatos. Considero bons a crônica e o conto desse autor, né? Aqui, né? Por que eu tenho bons a crônica e o conto? E é diferente
de bela, bolsas e sapatos, porque aqui bons é um predicativo, é diferente, tá? É como se eu estivesse falando, a crônica e o conto deste autor são bons, tá? Os atletas russos derrotaram a equipe francesa e a alemã. Nós vamos pular isso daqui, porque eu tenho essas regrinhas lá para frente. Vou pular aqui, porque vamos falar aqui desses casos que estão lá atrás. Esse slide devia estar lá para frente, na verdade, desculpa. Vamos ver essas regrinhas aqui, ó. Concordância ideológica, as palavras obrigado, incluso e anexo, como eu já falei, que a gente ia falar sobre elas. As palavras mesmo, meio, né, que eu falei que a gente ia conversar sobre elas. Mesmo, caro, barato e só. E as expressões é bom, é proibido, é necessário. Vamos lá. Que é a silepse, que é aquela concordância ideológica, né? Então, é uma concordância especial, feita com a ideia expressa e não com a palavra. A gente viu isso na aula passada, né? Então, são 3 tipos de silepse. De número, singular ou plural, de gênero, masculino, feminino, e de pessoa, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tá? Primeira, segunda, terceira, do singular e do plural. Então, a concordância nominal e regular é aquela que se dá, então, por atração ou por uma silepse de gênero ou de número. Vamos pensar. A maior parte dos sócios são ricos. Veja, eu tenho a maior parte de, né? Então eu concordaria aí no singular, né? Mas eu tenho uma silepse de número. Por quê? Porque eu estou concordando com o sócio. Eles são ricos, tá? Silepse de gênero. Vossa Excelência. Eu posso usar tanto, é um pronome de tratamento que eu uso tanto para homem quanto para mulher. Para eu poder diferenciar, Vossa Excelência será notificado quando eu estiver falando com um homem, Vossa Excelência será notificada quando eu estiver me referindo a uma mulher, tá? Abrindo um parênteses aqui, né? Vossa Excelência é quando eu estou falando com a excelência, tá? E Sua Excelência é quando eu estou falando da excelência, né? Então, Vossa Excelência eu uso quando o meu interlocutor, né? O vossa eu uso quando o meu interlocutor é a pessoa. Vossa Excelência, né? Então, será notificada, eu estou conversando com a excelência. Vossa Excelência será notificada, a excelência está aqui na minha frente, estou conversando com ela, né? Agora, Sua Excelência será notificado, eu estou conversando com outra pessoa e não com a excelência, estou falando da excelência, tá? Essa é a diferença entre Vossa Excelência e Sua Excelência, falando aí de pronome de tratamento, tá? Agora, o notificado e o notificada, né, é uma regra de concordância nominal. Notificado é um adjetivo, é um particípio, né, que concorda com a ideia. Veja, porque a ideia, eu não sei se Vossa Excelência, não dá para a gente saber se é homem ou mulher, né? Então, a ideia está implícita aí no adjetivo. Coisa curiosa é criança em dia de chuva. Como ficam irrequietos. Então, veja, irrequietos é uma silepse de número. Se eu estou falando de criança, né, eu tenho uma ideia de totalidade. Como elas ficam, né, irrequietos. Só que aqui eu falo irrequietos. Eles. Né, eles de uma maneira geral. Tá? Então, mais um exemplo, né, de silepse de gênero. A palavra está no masculino, mas tem
uma ideia feminina ou vice-versa, né? Então, Vossa Excelência já foi informado, né? Então, Vossa Excelência já foi informada. E São Paulo está pronta para a São Silvestre, né? Então, a cidade, não está escrito ali, mas eu já concordo, né, com a palavra que está implícita. A cidade de São Paulo já está pronta. Silepse de pessoa, a palavra está em terceira pessoa, mas tem ideia de primeira. Então, todos poderemos alcançar os objetivos, né? Nós falamos sobre isso na concordância verbal, né? Os brasileiros somos perseverantes. Eu posso fazer esse tipo de concordância, porque eu me incluo no todos terceira pessoa, né? Poderemos primeira pessoa. Veja que eu concordo, né? Aqui, um verbo, um substantivo, um sujeito, numa pessoa, e o verbo em outra pessoa. Isso é a silepse de pessoa. E mais um exemplo de silepse de número, né? O povo lhe pediram que se chamasse regedor, né? Então, mais comum é esse tipo de silepse, quando o sujeito é um coletivo, né? E a palavra, né, vai acabar ficando no singular, né? Indica mais você. Então, o povo lhe pediram que chamasse povo singular, pediram plural. Não é comum. Tá? Isso não é comum. É só Fernão Lopes aí que escreveu na crônica dele, mas o mais comum é o povo lhe pediu. Tá? A concordância com palavras específicas, que elas são, hein? 11:18. Concordância com palavras específicas, então, obrigado. Veja só, palavra específica. Concorda com o substantivo a que se refere. Essa mesma regra serve para as palavras, mesmo como adjetivo, próprio, incluso, anexo, leso e quite. Então, por exemplo, muito obrigado, disse o diretor. Muito obrigadas, responderam as secretárias. Credo, esquisito. É, esquisito, mas é o correto, né? Muito obrigadas, responderam as secretárias. Eu, como mulher, quando eu agradeço, eu digo muito obrigada. Um homem diz muito obrigado, tá? A mesma coisa, a palavra menos é invariável e sempre fica no singular, nem leva em consideração que vai para o feminino, né? Nessa classe, há menos mulheres do que homens. Né? Nunca que eu posso falar há menos mulheres, tem menos, né? Tem menos mulher, tem menos, pelo amor de Deus, morde a língua. Então não fala, menos não existe, é sempre menos, é invariável. Então, a professora disse muito obrigada, o professor disse muito obrigado. Eles saíram dizendo muito obrigados. Esqueci? Mas é o correto. Tá? Então aí agora tem uma piadinha, né? O menininho trazendo flor, e ele fala, não, obrigado, moço, né? Não pode fazer hoje, né? Então ele fala o obrigado porque é ele falando, né? Depois, obrigado, continua a palavra kit, né? Eu estou kit, nós estamos kites, eles estão kites, ele está kite. A palavra kit muitas vezes
causa, porque como é uma palavra que a gente não usa muito, então às vezes a gente pensa que ela não varia, né? Então, mas ela concorda em gênero, concorda em número, né? Concordância da palavra anexo. Anexo vai concordar normalmente a palavra que se refere. Então, as fotos vão anexas, anexas vão as fotos. Os documentos seguem anexos. Remeto à nota fiscal anexa, anexa, remeto à nota fiscal. A expressão em anexo é invariável, mas ela existe, mas não é muito usada. Então, falar evite, né? Mas se por acaso aparecer, então eu seria: as fotos vão em anexo. Em anexo vão as fotos. Os documentos seguem em anexo. Remeto a nota fiscal em anexo. A gente, mesmo que fala para evitar, mas a gente em documento oficial encontra muito em anexo, tá? Então, em anexo é invariável. Agora, só anexo vai concordar com a palavra que se refere. Então, olha só, 2 exemplos, né? Vou concordar a palavra mesmo, anexo e bastante, né? Então, elas mesmas providenciaram os atestados que enviaram anexos, os atestados anexos às procurações, como instrumentos bastantes para os fins colimados. A palavra bastante, né, se for advérbio, não concorda com o sujeito, com o substantivo, né? Então, claro, se for advérbio, ela está concordando, ela está relacionada ao verbo, portanto, ela fica invariável. Se ela estivesse se referindo a um substantivo, então ela vai para o plural também. Instrumentos, bastantes instrumentos, bastante instrumento. Tá? Ali nós vamos falar de concordância verbal e nominal, nominal e verbal, né? Água às refeições é mal ou mal. Então, a questão também aqui tem mal com L e mal com U, né? Então, nós temos... Parece uma bobagem, mas sempre a gente se... né? Quando a gente tem como antônimos de mal, eu tenho o bom, então eu tenho que falar má e boa. Mal como antônimo é bem, é mal com L, né? Então essa é a diferença. Mal com U, seu antônimo é bom. Mal com L, o seu antônimo é bem. Isso daqui é um advérbio. Isso daqui é um adjetivo, tá? Seu advérbio segue o verbo. Se é um adjetivo, segue o substantivo, tá? Então, por exemplo, água às refeições. Então, se eu estou falando de água, eu vou
para cá, né, para um substantivo. Então, eu vou usar o mal com U. Né? Então, mas, né, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma regrinha, que a gente vai ver, é bom, é preciso, né? É mal, é bom, nós já vamos ver isso. Então, mas, assim, se eu estou falando de água, né, então eu vou para mal com U. Né? Portanto, eu já tiro ali a C. Né? Águas, refeições, é má ou é mal? Né? Essa é uma outra regrinha que eu tenho, que nós vamos ver, né? Que eu tenho quando eu não tenho especificado esta água, a água, esta bebida, a entrada, então é mal, é proibido, essa expressão vai ficar invariável, vai ficar, né, no masculino, quando eu não tenho nenhuma indicação, nenhuma especificação. Então, eu tenho aqui, água é mal. A água é boa. Ou a água é má, desculpa. Água é mal, a água é má. Esta água é má. Esta água é mal. Se eu tiver um especificador na palavra, eu concordo. Se eu não tiver, eu deixo no masculino. Então, eu tenho água às refeições é mal para a saúde. Essa é uma das muitas precauções que são precisas tomar, se quer conservar a silhueta. Precauções são precisas. Tá? Essa é a regra da concordância no verbal. Lembra que quando tem o que, eu concordo com a palavrinha, o que eu colocar depois do que, do verbo, eu concordo com a palavrinha que vem antes. Então, eu tenho precauções, então, precauções são e precisas, porque o adjetivo concorda com precauções. Aqui, assinale a opção que completa corretamente as lacunas do texto a seguir. Todas as amigas estavam meio, bastante, muito, meias, eu posso falar muito ansiosas, posso falar, né? Posso falar meio, não posso, né? Porque meio é mais ou menos, né? Meio quer dizer mais ou menos e meia quer dizer metade, né? Então, meio, né? Meio ansiosas, muito ansiosas dá certo, bastante ansiosas dá certo também, meias ansiosas nem pensar, né? E bem ansiosas dá certo também. Então, por enquanto, eu já anulo a alternativa B. Todas as amigas estavam ansiosas, né? Aqui eu tenho uma questão de regência, ansiosas para ou ansiosas em eu não posso, né? Não é uma preposição que segue ansiosas. Eu posso falar ansiosas por também. Então, veja só, eu já eliminei o de, meias, e já elimino também a B, que é o em, ansiosas em. Então, já eliminei duas. Ansiosas ler os jornais, pois foram informadas de que as críticas foram bastante, ou meias, ou muito. Então, se eu quiser bastante, as críticas foram
bastante indulgentes, foram meias indulgentes, não, meias, né? Eu só posso, né? É metade, meias, quer dizer metade, eu digo meias xícaras, né? Ou meia xícaras, né? Meias não, muito indulgentes eu posso, mas eu já eliminei essa daí, né? E meio indulgentes eu posso falar também. Meio indulgentes para com o rapaz, ao rapaz, pelo rapaz, para. Então, veja que aqui eu tenho uma concordância, eu tenho uma regência misturada aqui também, né? Para com o rapaz, embora estivesse mais aptidão para as ciências exatas, demonstrando uma certa propensão para a arte. Na verdade, eu acho que esse daqui está até mais um pouco complicado, esse exercício, vocês me desculpem. Mas é que eu pensei aqui em meio bastante, né, muito. Na verdade, a alternativa correta aí, como está marcada, é a A, né? Então, por quê? Elas estavam meio ansiosas, né? Então estavam mais ou menos ansiosas, né? Ansiosas para, né? Para ler os jornais, pois foram informadas de que as críticas foram bastante indulgentes, né? Foram indulgentes, foram bastante, quer dizer, aqui, veja, o bastante não é um adjetivo, aqui ela é, a palavra bastante é um advérbio, porque está acompanhando o adjetivo indulgentes, tá? Então, foram bastante indulgentes para com o rapaz, e aí nós temos uma regência que a gente vê isso depois, nas outras aulas. Depois, assinale a alternativa em que, pluralizando-se a frase, as palavras destacadas permanecem invariáveis, né? Então, este é o meio mais exato para você resolver o problema, estude só. Então, estes são os meios mais exatos para você resolver os problemas, estudem sós, ou seja, sozinhos. Meias palavras, meios tons, índices de suas sensatezes. Estavam sós naquela ocasião, quer dizer, estavam sozinhos naquela ocasião. Acreditamos, pois, em suas meias promessas pela metade. Só estudamos, quer dizer, somente estudamos o elementar, o que nos deixam meios apreensivos. Esta é a correta. Passamos muitos invernos sozinhos. A questão da palavra inclusa, anexo, né? Incluso e anexo. Incluso vai concordar em gênero e número, igual o anexo, que nós já vimos, né? A documentação anexa, inclusos o frete e a primeira parcela. A multa rescisória está inclusa. Veja, aqui novamente eu lembro vocês, né, ó, já estão inclusos os frete e a primeira parcela. Veja que inclusos aqui está como predicativo. O frete e a primeira parcela já estão inclusos, tá? Não pode confundir esse incluso com aquela regrinha inicial que nós vimos de substantivo, com 2 substantivos para um adjetivo. Tá? Inclusa, obrigado, que incluso.
a mesma coisa, né? Obrigada incluso a mesma coisa, obrigada, um e outro. Aqui, ó, menos e menos não existe, né? Usa sempre símbolo masculino, né? Agora, ó, essa regrinha que eu queria mostrar. É bom, é necessário, é proibido, é preciso. Então, veja, água é bom para matar a sede. Esta água é boa. Veja que, acompanhando água, se eu tiver um pronome, um artigo especificando, eu concordo, eu altero, né? Eu faço uma concordância do adjetivo. Água é bom, esta água é boa. É preciso paciência, é precisa sua paciência para dirigir. É necessário folga semanal, é necessária nossa participação. Se eu posso falar aqui, é necessário folga semanal, é necessária esta folga semanal. São necessárias muitas folgas semanais. É proibido entrada de pessoas estranhas. É proibida a entrada de pessoas estranhas. Tá? A água é necessária à saúde, água é necessária. A entrada é proibida, entrada é proibido. A cultura é boa, cultura é bom. Então, se o substantivo está acompanhado de artigo ou um pronome demonstrativo, ocorre a concordância. Se o artigo não estiver presente, ou um pronome demonstrativo, os termos ficam invariáveis. Tá? Esse daqui nós já vimos. Essa questão é daquelas provas, né, que foram disponibilizadas para vocês. Quem não morre de saudade do Zé Bonitinho, da Dona Bela, da Catifunda, do Galeão Bombica, do Renato Lélio, do Rolando Lélio e do seu boneco? Pois toda a turma da escolinha do professor Raimundo vai estrear em breve nas telinhas. Em homenagem aos seus 25 anos do programa, o programa vai ganhar 7 novos episódios. Quanto ao formato da atração, então, ó, terá presença os bordões, haverão os bordões, permanecerá os bordões, serão mantidos os bordões, continua em uso os bordões. Então, aqui eu tenho uma concordância verbal. Né? Então, os bordões, se esse é o meu sujeito, então eu não posso falar os bordões terão presença. Eu não posso falar haverão, porque haver no sentido de existir, nós já vimos que não vai para o plural, é sempre haverá. Permanecerá os bordões, eu não posso. Serão mantidos os bordões, correto, né? Continua em uso os bordões, eu não posso. Veja que não é uma coisa difícil, né? Aqui você não precisava nem continuar ali, você já acertava isso daqui, você não precisava nem perder tempo de continuar a questão. Então, serão mantidos os bordões e os trejeitos inesquecíveis, mas as piadas retratarão os tempos atuais. Redes sociais, sites de relacionamento e a onda de food trucks, né? Está entre redes sociais, sites de relacionamento e a onda
de food trucks estão. São 3 núcleos do sujeito, eu só posso falar estão. Entre os assuntos, a presença de plateia no programa, que sempre foi uma vontade de Chico Anísio, foi realizada ou foi realizada. A presença foi realizada. Veja que não é difícil, é uma questão bem fácil. Essa daqui também é da prova de vocês, da prova disponibilizada. Assinale a alternativa em que a concordância segue a norma padrão da língua portuguesa. Aqui eu misturei concordância verbal com nominal, porque nós já vimos a verbal mesmo, né? A perspectiva da falta de alimentos deixam os ecologistas preocupados. Veja, estou falando da perspectiva. É a perspectiva que deixa os ecologistas. Então, está errado. É possível que já tenha nascido mais de 9 bilhões de seres humanos. 9 bilhões de seres humanos nasceram. Então, é possível que já tenham nascido. É errado. Conforme algumas previsões, deverão haver 10 bilhões de pessoas em 2050. O haver, no sentido de existir, não vai para o plural, nem se ele estiver como verbo auxiliar. Então, deverá haver. As discussões sobre o crescimento demográfico têm se tornado cada vez mais relevantes. Então, veja, aqui nós temos as discussões tem com acento circunflexo, que foi a última coisa que nós falamos na aula passada, Então, o verbo ter, quando está no singular, ele tem, sem acento circunflexo, e eles têm, com acento circunflexo. Então, aqui, o ter está correto, Então, as discussões têm se tornado cada vez mais relevantes. Tá? Então, a A, a B e a C tem erros de concordância verbal, a D tem um erro de concordância nominal. E, por fim, segundo a revista Veja, um número considerável de brasileiras abriu mão de ter filhos. Então, o abriu aqui, eu estou concordando com número. Tá? Eu poderia, inclusive, falar abriram, concordando com brasileiras, estaria correto também. Tá? Assinar a alternativa correta quanto à concordância padrão também, essa é da prova disponibilizada. Já foram formados pela Eton 19 primeiros ministros e membro da família real, essa é a correta. 19 primeiros ministros e membros da família real já se formou, terrível. A Eton já formaram 19 primeiros ministros, errada, a Eton já formou. Pela Eton já foi formado, já foram formados, seria 19 primeiros ministros e 19 primeiros ministros e membros da família real já foram formados pela Eton. Eu já havia falado desse exercício na aula passada. Tá? Erros que a gente encontra. Atenção, esta via será interditado de 1 a 2 faixas devido às obras. Então, esta via será interditada. Permitida entrada somente aos funcionários. Permitida entrada não. Permitido entrada ou permitida a entrada. Atenção, proibido a entrada de pessoas autorizadas. Não, proibida a entrada ou proibido entrada.
O prefeito petista afirmou nesta sexta que a implantação do sistema integrado aos governos federal e estadual consumiu 2 anos e meio. 2 anos e meio. Tá? Então, a implantação consumiu, tá? A concordância verbal está correta, 2 anos e meio. Tá? 2 anos e meio ano. Aí a gente pega umas coisas na internet, né, e resolve postar e fica passando vergonha alheia, né? Não existe sonhos impossíveis. Existem pessoas incapazes de lutar por aquilo que chamam de sonhos. Tudo errado. Não existem sonhos impossíveis, vírgula. Existem, correto, pessoas incapazes de lutar. Esta vírgula depois de lutar não existe. Lutar por aquilo que chamamos. Então, antes de vocês copiarem as coisas de internet, dá uma olhada para não passar vergonha alheia. Palavras, às vezes, vírgula, são desnecessárias. As palavras, às vezes, tira essa vírgula que está dividindo o sujeito do predicado, né? Está errado aí. Mas a concordância está certa. As palavras são desnecessárias. Mas aqui nós temos, resolve-se muitos problemas? Não. Muitos problemas são resolvidos. Então, resolvem-se muitos problemas com um sorriso e evitam-se muitos problemas com o silêncio. O conselho é ótimo, mas está tudo errado. Muito bem? E aqui nós terminamos. Encerração. 11h50. 10 para meio-dia. Temos alguma dúvida? Está tudo certo? Tudo bem? Tudo lindo? Eu vou colocar para vocês um documento, eu ia até colocar agora, mas salvei na nuvem. Eu vou baixar e vou colocar no grupo. Então, todo um resumo das regras de concordância verbal, de concordância nominal e já de colocação pronominal que nós vamos falar a aula que vem. Então, na aula que vem eu já falo de colocação pronominal e nós vamos falar também de regência e crase. Tá? Um dos slides, você vai mandar. Então, já vou colocar tudo agora para vocês, tá? Esse resumo desses slides para vocês, tá? É porque eu salvei na nuvem e a hora que eu fui passar aqui para colocar para vocês, eu tenho que baixar da nuvem, tá? Tudo bem? Nenhuma dúvida? Vocês estão fazendo as provas, estão fazendo os exercícios, não estão tendo dúvida nenhuma, porque eu não vi ninguém me perguntando nada durante a semana. Se tiver alguma dúvida, vocês não se acanhem, falem comigo, tá? Pode me chamar ali, que toda hora eu estou olhando ali no WhatsApp para ver se tem alguma questão, alguma informação nova. Eu estou sempre atenta ali, tá? Tudo bem? Então vamos almoçar mais cedo, 5 minutinhos mais cedo hoje, então? Tudo bem? Então tá, gente, boa semana, bom estudo, tá? E ainda hoje eu já coloco para vocês, tá? Beijo!